me chamo Ronaldo e eu venho através desse vídeo trazer uma palavra para a Igreja do Mashiach, exatamente às 11h05 desta manhã de domingo, do dia 13 de março de 2022. Já quero saudar você, meu irmão, minha irmã que está aí do outro lado, né, me assistindo. Sei que você não está aí por acaso. Já quero dizer que tudo tem um propósito, na minha e na sua vida. E que quando terminar esse estudo, terminar este vídeo, você possa orar ao Eterno e perguntar a Ele se o que foi falado aqui vem dele ou veio do homem, para que assim nós podemos seguir de forma prudente, de forma cautelosa, até o dia do nosso livramento, até o dia da redenção. Então, irmão, nesse vídeo nós vamos estar vendo agora Mateus 24, tá? Verso 1 diz assim: E quando Yahushua ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Yahushua, porém, lhe disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas. Presta atenção. E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Yahushua respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Então presta atenção que eles perguntaram o quê? Dize-nos quando serão essas coisas. Então Yahushua, quando ele falou não ficará pedra sobre pedra, ele estava se referindo justamente ao momento em que a igreja de Filadélfia é constituída. Primeiro o mensageiro não vem e traz a doutrina, traz a revelação do nome, traz os fundamentos. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Mashiach, e enganarão a muitos. Agora eu vou falar uma outra questão, irmão. É profecia isso aqui, que está acontecendo no meio da igreja de Filadélfia. Isso aqui, Yahushua, ele está falando para a igreja de Filadélfia. Ele está se referindo à igreja de Filadélfia. Não está se referindo aos católicos e evangélicos. Não, não, não. Porque presta atenção o que o texto diz. Porque muitos virão em meu nome. Ou seja, a igreja de Filadélfia conhece o nome do Pai e o nome do Filho. Dizendo, eu sou o Mashiach. Quer dizer que haveria pessoas dizendo que é Yahushua? Poderia. Mas seria muito óbvio. E muitos se tocariam. Então, qual foi? O que Yahushua ele vinha fazendo? Além do sacrifício, ele vinha trazendo a mensagem. Então, eu vou ler de forma mais clara, para que os irmãos possam entender e não me levem a mal, irmãos, porque isso é profecia, tá bom? E isso aqui é referente à igreja de Filadélfia. Porque muitos virão em meu nome, dizendo que a revelação vem do Eterno, dizendo que a revelação vem de Yahushua, que é o Eterno que está falando. Dizendo, eu sou o Mashiach, dizendo, eu sou o mensageiro. E enganarão a muitos, não é poucos, irmãos. Então, Yahushua disse, acautelai-vos, cuidado, presta atenção, para que vocês não venham ser enganados. Vocês, Yaldins, Filadélfia, cuidado com as vãs filosofias. Cuidado para vocês não serem enganados, porque muitos já estão sendo. É isso que Yahushua está dizendo. E aí ele começa a falar. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, olhai, vejam o que está acontecendo. E não vos assusteis. Não se assustem, porque é mister que tudo isso aconteça, porque é necessário que a gente veja o quê?
tudo isso acontecendo no meio da igreja. É necessário que a gente veja essa guerra que está acontecendo. A gente tem que ver. Os 144 mil, eles têm que ver. É isso que Yahshua está dizendo. E aí ele continua. É necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Presta atenção o que ele está dizendo. Ainda não é o fim. Verso 7. Porquanto se levantará nação contra nação. Vocês vão ver Gog e Magog. Reino contra reino. E haverá fomes e pestes. Pesquisa no Google aí qual é o significado de peste. E terremotos em vários lugares. Presta atenção que Yahshua está falando que a gente vai ver. Presta atenção. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então o que Yahshua está dizendo aqui? Que vocês vão ver o segundo selo, vocês vão ver o terceiro selo, e tudo isso faz parte do princípio das dores, mas ainda não é o fim. E que dores, irmãos, ele está falando? As dores, irmãos, da mulher de Apocalipse 12. É isso que ele está dizendo. Ainda não é o fim. É só o começo das dores. Ou seja, agora a mulher está começando a sentir as dores de parto. Mas ainda não é o fim. Eu sei que você pode estar se perguntando e gostaria de me perguntar, mas irmão Ronaldo, e o arrebatamento? Vai acontecer? E essa data? Eu já adianto os irmãos que na descrição desse vídeo tem um vídeo falando a respeito disso. Você pode voltar lá, até aconselho que você assista primeiro esse vídeo e depois você volte para cá. Mas aqui já está bem claro que ele está dizendo que é o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e mortos. E sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Presta atenção. A gente vê o primeiro selo, a gente vê o segundo selo, a gente vê o terceiro selo e a gente vê o quarto selo. Só aqui, de forma bem clara. Se você estiver duvidando, não se preocupe. Não tome nenhuma conclusão. Não tome nenhuma atitude. Chegue com o Eterno, ore para Ele, pergunte para Ele se o que está sendo falado aqui vem dele ou vem do homem. E aí sim, você tira suas conclusões. Mas vamos agir de forma prudente. Vamos ser cautelosos. Porque Yahshua ele está avisando aqui tudo o que vai acontecer, o que nós vamos ver. É por isso que ele disse, vocês olhem, mas não se assustem. Olhem, é a palavra. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Presta atenção que no início ele fala que muitos virão em meu nome, ou seja, está falando de um tempo. Mas quando chega aqui, ele está se referindo de modo geral. De modo geral. Por quê? Porque vai ficar bem claro. É óbvio que vai estar tudo claro. Que a gente vai estar no fim. É óbvio. Então muitas pessoas, muitos, profetas, pastores, religiosos que se dizem profetas, vão se levantar para fazer especulações. E aí vão enganar mais pessoas ainda. Presta atenção que isso aqui já é em outro momento. E já é referente a mais pessoas. Não é só Yaldim, não. É católicos, evangélicos. Aqui já é de modo geral. E Yahshua está falando que a gente vai ver tudo isso. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então quando a gente chega aqui em Apocalipse 6, verso 3, diz assim:
E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem ver. E saiu outro cavalo vermelho. E o que estava sentado sobre ele foi-lhe dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. Presta atenção que o primeiro cavalo, o primeiro selo, o cavalo branco, ele já vai estar em ação. É por isso que ele diz outro cavalo. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: Vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo preto, e sobre ele estava sentado, e sobre ele o que estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz do meio dos quatro animais que dizia: Uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. Mas não danifiquei o azeite e o vinho. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: Vem e vê. E olhei e vi um cavalo amarelo. E o que se assentava sobre ele tinha o nome Morte. E o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com a espada, com fome, com pestes e com as feras da terra. Mais uma vez eu digo para os irmãos, chegue no Google e pesquise o significado de peste. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas do que foram mortos por amor da palavra de Ial e por amor do testemunho do que deram. Presta atenção, testemunho. Presta atenção que essas pessoas, elas morrem. Se você ainda não assistiu o vídeo das 2 testemunhas, aconselho você ir lá ver e depois você volte a assistir aqui. Vou deixar também na descrição do vídeo para você assistir. Aí você assiste lá e volta para cá para a gente poder avançar, senão os irmãos não vão conseguir entender. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro, santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e dos seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Vamos voltar para Mateus 24. Mas o que a gente vê aqui? Que Ausch ele fala o quê? Olhei e não vos assusteis. Olhem, mas não se assustem. É isso que Ausch está querendo dizer. Vocês vão ver tudo isso acontecer. Vocês vão ver tudo isso acontecer. A gente volta para Mateus 24, vai ler um pouquinho, que depois a gente vai ter que avançar para Tessalonicenses. Para vocês verem o que a igreja vai ver diante dos nossos próprios olhos. Porque é necessário que tudo isso se cumpra. É necessário que a gente veja tudo isso. E aí mais na frente a gente vai entender o porquê. Mas é Yahshua que revela. Presta atenção que Yahshua está dizendo para os dias de hoje, para agora. Então cuidado. Cuidado para que vocês não venham a ser enganados por vãs filosofias, por falácias humanas. E este evangelho do reino será pregado a todo mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. E então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, o que Auxa está dizendo? Quando vocês virem, vocês vão ver. O que a gente vai ver? O que o profeta Daniel falou? O que a gente vai ver? Presta atenção o que Auxa está falando.
Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre a telha não desça para tirar coisa alguma da sua casa. E os que estiver no campo não volte atrás para buscar suas vestes, mas ai das grávidas que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverão tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco há de haver. Tá vendo? Tá vendo só? Agora a gente vai para Tessalonicenses, para a gente entender o que Alcha está querendo dizer que a igreja vai ver, para a gente poder ver de uma forma bem mais clara. Então, antes de qualquer coisa, irmão, quando terminar esse vídeo, ore ao Eterno, para que Ele possa lhe direcionar, para que você possa tirar sua conclusão, se o que está sendo falado aqui vem do homem ou vem do Eterno. E aí sim, vamos seguir em frente. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, vai dizer assim: não vos deixeis seduzir de modo algum por pessoa alguma. Presta atenção no que Alcha está dizendo. Porque deve acontecer primeiro a apostasia e aparecer o homem ímpio, o filho da perdição, o adversário, que se levanta contra tudo que se chama Criador ou recebe culto, chegando a sentar-se pessoalmente no templo do Criador, querendo se passar por Criador. Olha o que Alcha está dizendo. Que nós devemos ver, que nós veremos isso. É isso que Alcha está dizendo. Então não existe esse negócio de que o filho varão, de que os 144 mil serão tirados antes. É engano, é mentira. Não se deixa enganar, não se deixa seduzir, não se deixa ser levado por essas mentiras. Porque a igreja vai passar por isso, a igreja tem que passar por isso, os 144 mil tem que passar por isso, porque Yahshua disse, é necessário que tudo isso aconteça. Por quê? Porque faz parte. Faz parte. E disse mais, não vos lembrais do que vos dizia isto quando estava convosco? Vocês não lembram? Lá de Mateus 24, onde eu falava, quando estava ainda com vocês, a gente viu que as duas testemunhas, elas morrem. Elas morrem. O que vai dizer em Jó 34:20? Eles no momento morrem, e à meia-noite, na metade da semana, os povos são perturbados e passam. São perturbados pelo quê? Pela pregação das duas testemunhas. E os poderosos são tomados por mão não humanas. Em outras traduções vai dizer, por uma força invisível. Que poderosos? Os 144 mil. Os 144 mil. Agora vocês, quando vocês voltarem lá, vocês vão ver que fica muito mais claro. Por isso alegrai-vos, vós céus, e vós que neles habitai, ai do que habitai na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Porque só um resiste. Porque agora só tem um que resiste, até que do meio seja tirado. O que era para ser 7 anos, se passa a ser metade da semana. É
É isso que Apocalipse 12 está dizendo. Sabendo que tem pouco tempo, sabendo que já não é os 7 anos, sabendo que não é a semana toda, mas sim só a metade da semana. O que vai dizer mais na frente? E deu à luz ao filho varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e seu filho foi arrebatado para Ial e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado. Lembra que a gente leu? Quando vocês verem, fujam, aqueles que estiverem na Judéia, fujam. Lugar preparado por Ial, para que ali fosse alimentada 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio, falando de forma bem mais clara. Os últimos 3 anos e meio. É isso que as Escrituras estão dizendo. Então não existe isso, irmãos. Que o filho varão será tirado no início da semana. Porque aqui está bem claro que no momento em que ele é tirado, só resta 1260 dias, só resta 3 anos e meio. Que é o tempo em que a mulher, a igreja, aqueles que ficaram para trás, serão alimentados no refúgio, no lugar preparado por Ial, através dos 144 mil. De forma bem mais clara. Vamos voltar para Mateus 24, né? Continuando. Então, se alguém vos disser, eis que o Messias está aqui ou ali, não lhes deis crédito. Presta atenção que Alcho está dizendo. Porque surgirão falsos Messias, falsos profetas, que farão grandes sinais e prodígios, que, se possível for, enganaria até os eleitos fiéis. Verso 25. Eis que eu vos tenho predito. O que Alcho está dizendo? Eis que eu estou avisando por antecedência. É isso que Alcho está dizendo. Eu estou avisando por antecedência. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Por quê? Porque vai ter muita especulação. Vai ser muita especulação. Quer ver mais? Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Ou seja, é algo que vai ser de forma visível. Vai acontecer de forma visível. Vai ter especulação de arrebatamento em segredo. É o que vai acontecer. Mas Yahshua está avisando. É isso que ele está dizendo. Vocês vão ver tudo isso. Presta atenção que vocês vão ver tudo isso. Estou avisando com antecedência. E logo depois da aflição daqueles dias, e logo depois do 5º selo, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas do céu. As estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Presta atenção. E logo depois do 5º selo, agora a gente vai para Apocalipse, depois a gente vai para Daniel, para a gente ler de forma bem mais clara. Mas presta atenção. A lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. É algo que vai ser visto. Daniel capítulo 12, verso 1 diz assim: E naquele tempo se levantará Mical, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo, o qual verá um tempo de tal angústia, qual nunca houve desde
desde aquele tempo até aquele tempo, mas naquele tempo se livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E logo depois do quinto selo, e logo depois da aflição daqueles dias, se levantará Mical. Se levantará quem? Mical. E agora a gente vai para Apocalipse 12. Então, quando a gente chega aqui em Apocalipse 12, vai dizer assim: e houve batalha no céu. Mical e seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhavam contra os seus anjos. Mas não prevaleceram, e nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão e a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. E foi precipitado os seus anjos, e foram lançados com ele. Quando? O quê? Quando aconteceu o quê? A batalha, quando as estrelas caírem do céu, quando os poderes do céu forem abalados, o que vai acontecer? Ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegado a salvação, força, o reino ao nosso Iau e ao poder do seu Filho, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de Iau os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram as suas vidas até a morte. Em que momento? No momento em que o poder dos céus serão abalados. Mateus 24, verso 31. E ele enviará os seus anjos com um clamor, com um grito. Se você pesquisar o que é clamor, você vai ver, grito. E à meia-noite ouve-se o quê? Um grito, ouve-se um clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma extremidade a outra dos céus. Em Apocalipse, capítulo 8, né? Para finalizar a questão do selo, onde começa lá em Apocalipse 6, diz assim: e havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio nos céus quase por meia hora. E vi 7 anjos que estavam diante de Iau, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos. Que santos? Dos 144.000 que vão estar na terra, orando, nesse momento clamando, depois de ver tudo aquilo que Alcha acabou de falar, que nós vamos ver. E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as trombetas prepararam-se para tocá-las. Mas cuidados, irmãos, porque Yahshua ele está avisando tudo antes de acontecer. É necessário que a gente veja. Então, para finalizar o vídeo, eu deixo uma pergunta para a igreja do Mashiach. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, da qual Iau constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Quem é o servo fiel e prudente? Já quero avisar de antemão que eu vou deixar o link desta pergunta na descrição desse vídeo. Pois todas as coisas foram me entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. É Yahshua que revela os segredos do Pai para os 144.000. É por isso que eles ouvem e entendem. Eles conseguem discernir quando a voz vem do homem
e quando a voz vem do Eterno. Que você possa ficar na paz e na força de altos exércitos. Cuidado, para que vocês não venham a ser enganados. Lembre-se, Yahushua disse, estou avisando desde já, de antemão, com antecedência. Paz de Yahushua, igreja. Acalma nossos corações, conta-nos tuas promessas. O mundo tenta e tenta destruir nossa fé, mas aquele nome de outrora já não está mais escondido, pois ele já vem na aurora, e ao cuidar de nós, todos saberão o poder do teu nome, todos sentirão o poder de tua mão, desde Sião até a outra nação, desta outra até o ocidente, então para o oriente, amar a Yahweh é amar a verdade. Acalma o meu coração, me perguntam por que de meu medo, mas só tu sabes, ó Yahweh, o que temos feito. Com a espada, o escudo na mão, lutamos como Gideão, cortando o norte a sua teia